Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio inaugura um formato novo. A ideia é discutir história do Brasil, é deixar um pouco de lado as questões teóricas, as abordagens historiográficas e discutir essencialmente história do Brasil. E isso ocorre principalmente devido à minha frustração com a situação política atual. E não é uma frustração político-partidária, não me entendam mal. Não é uma frustração ideológica com o resultado das eleições ou qualquer coisa que o valha, até porque a minha candidata venceu, então eu não teria nada a lamentar teoricamente. Mas eu tenho muito a lamentar, porque nesse último ano e meio praticamente, as percepções históricas ficaram extremamente distorcidas. De lado a lado, eu devo admitir, mas existe uma percepção do Brasil nesse momento, nas hostes do candidato derrotado, que é extremamente preocupante. É necessário que se repense uma série de estereótipos que andam por aí, tanto na mídia comercial, quanto nos debates sociais e principalmente nas redes sociais. Então, eu optei por dividir o cantinho. Eu vou continuar respondendo as questões da lista de maneira mais espaçada e vou me concentrar um pouco mais em trabalhar com a história do Brasil. E escolhi o tema desse episódio para ser o voto. Por quê? Porque eu vi muito nonsense nas redes sociais sobre o voto obrigatório não é um direito, o voto obrigatório é uma barbaridade, então não vote, não compactue, ninguém me representa e coisas desse gênero. É claro que a liberdade de expressão permite que pessoas insatisfeitas coloquem o seu ressentimento na rua, mas quando a pessoa começa a colocar a sua visão estreita de mundo como um fato, aí nós temos que dar um passo atrás e olhar a perspectiva. Então eu vou falar um pouco sobre o voto em si e como é que nós chegamos a algumas aberrações que se veem hoje por aí. O voto existe no Brasil desde o século XVI. Durante a colonização portuguesa, nós estivemos sob a vigência das ordenações, primeiro as ordenações manuelinas e a partir do século XVII as ordenações filipinas. E nas ordenações havia uma série de cargos na estrutura colonial portuguesa que eram sujeitos à votação. Quem votava nessa época? Essencialmente homens livres. E homens livres têm uma acepção diferente do que nós conhecemos hoje. Por exemplo, quem era elegível na sociedade portuguesa daquele momento precisava ter uma carta de pureza de sangue, o que significava que não poderia ter até um número X de gerações antepassados mouros ou judeus, para constar que a família tinha uma tradição não apenas livre, mas cristã. O conceito de livre era diferente naquele momento. Durante esse período colonial, houve várias eleições no Brasil, mas como eram eleições em que o voto não era secreto, em que o voto era declarado, havia todo tipo de manipulações. E essa questão dos homens livres vai muito além, porque ao longo do período colonial e posteriormente no período imperial,
adquire importância aquela faixa da população de homens livres pobres, que passam a ser incorporados àquele sistema escravocrata nas faixas intermediárias, como agregados, capangas e auxiliares dos grandes senhores, que por esse motivo acabam sempre sendo eleitos para cargos de representação menor e para cargos burocráticos, tanto na administração colonial quanto na administração imperial. Porque é uma sociedade que nós apreendemos hoje devido, eu diria, à falha que o material didático tem e muitos professores da rede têm de incorporar as pesquisas historiográficas. Nós apreendemos essa sociedade como algo de extremos, em que existem escravos e existem senhores. Mas entre os escravos e os senhores existe uma vasta população bastante heterogênea, que comporta libertos, africanos livres, posteriormente a 1831, e homens livres, pobres, de vários setores da produção. E é no equilíbrio dessa sociedade que vai surgindo o perfil do votante. No Império, o votante tem que ser igualmente homem e livre. Mas, tanto no Império quanto na colônia, votavam analfabetos, votavam pessoas que, posteriormente, na República Velha, não foram admitidas como votantes. E aí entra uma das questões mais interessantes da história do Brasil. As pessoas pensam na história como um processo linear, sempre progredindo e sempre melhorando. Mas a história é feita de movimentos, de retrocessos, de ações, de reações, e muitas vezes uma batalha que parecia ganha durante 1, 2 ou 3 décadas se perde quando o poder se reorganiza. Mas as reorganizações do poder no Brasil são complicadas, porque muitas pessoas defendem a ideia de que se moderniza para que permaneça sempre o mesmo. Em alguns aspectos é assim, mas em outros não é. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de interpretação simplista, esse tipo de interpretação estereotipada da história, porque não existe um monobloco chamado Brasil. Existe diversidade regional e existe diversidade até mesmo entre aquelas classes que parecem homogêneas. Então, vamos pensar um pouco em alguns desses movimentos. Enquanto o resto da América Latina no início do século XIX lutava por independência e se fragmentava em países com perfil republicano, o Brasil lutou por sua independência a partir de um viés monarquista. E não apenas isso, não era uma monarquia escolhida entre brasileiros, era uma monarquia oriunda de Portugal, porque o nosso primeiro rei foi um rei que nasceu em Portugal e que era da família real portuguesa. Então, quando o reino do Brasil, unido ao de Portugal e Algarve, surgiu com a vinda da família real aqui, já começava a se prenunciar que haveria algum tipo de sequência. Quando Dom João VI voltou para Portugal e deixou seu filho como regente, a independência estava batendo a porta, mas estava batendo a porta ainda muito ligada à Casa Real Portuguesa. Em um primeiro momento, nós continuamos seguindo as ordenações filipinas nas questões eleitorais, mas ainda era uma representação muito pobre daquela sociedade brasileira. Era uma representação que se baseava em homens livres. Durante todo o período imperial, quem votou foram os homens livres. E não se votava para tudo, porque os presidentes das províncias eram nomeados pelo imperador.
não se votava para cargos do executivo em geral. As eleições eram principalmente legislativas para as assembleias provinciais, principalmente para as casas de vereadores, para uma série de pequenos outros postos. O que você tem no período imperial é o crescimento da importância eleitoral dessa faixa de homens livres, pobres, brancos. Alguns nem tão brancos, porque a miscigenação já estava acontecendo, mas que estão ligados a grandes senhores de terras, são um braço da classe dominante, mas que jamais poderá dominar. Mas eles são mantidos em sujeição devido à sua importância no momento do voto. Eu me lembro há um tempo atrás de ter visto Bill Maher comentar a respeito do Tea Party nos Estados Unidos o seguinte, que o grande problema dos Estados Unidos é que não existem pobres, o que existe são milionários em potencial que estão pobres. Eu diria que esse é um dos grandes problemas do capitalismo em si. O capitalismo cria nas classes médias e naquelas classes emergentes a ilusão de que algum dia poderão se sentar ao grande banquete e que só precisam trabalhar e mostrar seus méritos e auxiliar a classe dominante em tudo o que puderem para um dia ascender socialmente. Isso quebra os vínculos de origem, isso faz com que exista essa figura odienta do pobre reacionário, do pobre que não apenas reafirma a dominação, mas que sonha em ser dominante. E essa figura não surgiu no Brasil nos dias de hoje, surgiu lá na passagem da colônia para o império e durante todo o império devido a esse caráter restrito do voto. E aí, o que acontece no Brasil é interessante, porque nós temos o império, nós temos os nossos imperadores, mas nós temos uma classe dominante que se sente autônoma e que o tempo todo está num cabo de guerra com o imperador. Tanto com Dom Pedro I quanto com Dom Pedro II. Dom Pedro I foi obrigado a ir embora do Brasil porque não conseguia contentar essa classe dominante. Ele era considerado português demais. E o que se discutia é que ele distribuía os cargos no Brasil entre os portugueses e não contemplava os brasileiros dessa classe dominante. Então Dom Pedro I precisou abdicar. Dom Pedro II assumiu o trono ainda adolescente e foi considerado mais maleável, mas desde cedo houve todo tipo de escaramuças entre essa elite imperial e o imperador. E olha só como é interessante estudar o avanço das leis. Devido à pressão internacional, no início da década de 1830, o Brasil aboliu o tráfico. Só que essa era uma lei para inglês ver, como se diz, é a origem dessa expressão que permanece até hoje. Porque, em termos clandestinos, o tráfico continuou e até aumentou. Mas, devido à existência dessa lei, criou-se uma categoria dos africanos livres, injustamente escravizados porque estavam ao arrepio da lei. À medida em que o tráfico vai sendo combatido sem muita vontade, mas constantemente, leva-se 20 anos para chegar exatamente à abolição estrita do tráfico. Mas junto com a abolição estrita do tráfico, o nosso legislativo vota uma lei de terras. E essa lei de terras visa restringir o acesso à terra, porque com
o fim do tráfico, começa a surgir toda uma série de mudanças demográficas na população brasileira. E essa classe dominante não quer ter seus privilégios ameaçados, então o acesso à terra passa a ser dificultado. E as terras irregulares, as terras griladas por grandes latifúndios, começam a ser regulamentadas já desde essa época. O imperador contra-ataca, se bem que no meio desse processo nós somos atropelados pela Guerra do Paraguai, da qual eu vou falar em um futuro episódio. Mas em 1871 o imperador manda a lei que é chamada do ventre livre, que não apenas liberta os jovens negros que nascerão a partir daí, mas regula as alforrias condicionais. É uma lei que fala poucos parágrafos sobre a condição do ventre das escravas e, em sua grande maioria, regula os fundos de emancipação e as alforrias condicionais. Isso vai ter um novo impacto sobre o perfil demográfico brasileiro, porque vai transformar o perfil eleitoral. Porque aí vocês têm uma questão. Quando você diz que apenas os homens livres votam, você exclui os libertos e os escravos. Mas a partir da lei de 71 começam a nascer crianças negras livres que um dia vão poder votar. Então, em 1881, o Legislativo contra-ataca com uma nova lei eleitoral que coloca o voto atrelado à renda. Coloca uma renda de 200 mil réis por votante. O imperador contra-ataca e em 88 nós temos a emancipação geral dos escravos. Mas a elite já havia se organizado. Logo após a promulgação da Lei do Ventre Livre em 1873, a maior parte da classe dominante brasileira havia se organizado para fundar o Partido Republicano. Então, quando o imperador libertou os escravos, uma vasta campanha chamando o Império de Corrupto começou e teve seu auge nas denúncias a partir do baile da Ilha Fiscal, e a monarquia foi derrubada com um golpe de Estado militar e foi implantada uma república que defendia o voto censitário, em que as eleições não eram livres, eram todas manipuladas, o voto era declarado, você chegava à mesa de votação e declarava seu voto e o mesário anotava como queria. Nós nunca tivemos uma eleição realmente honesta ao longo de todo o período que antecede a abertura política nos anos 80. Sempre houve algum tipo de manipulação. A partir dos anos 30, com Getúlio Vargas, o voto se transforma e aparece o voto universal. E o voto universal é um dos pilares de uma república que se preze. O voto que contemple mulheres, analfabetos e que seja secreto. Vargas não é um exemplo de democrata. E, no entanto, com Vargas nós tivemos pela primeira vez um voto que poderia ser chamado de voto, que não excluiu nenhum setor da população brasileira, que abraçou o ideal republicano de um cidadão, um voto, e todos valem a mesma coisa. Ao longo do século XX, nós tivemos todo tipo de escaramuças entre essa classe dominante e o executivo. Representada à exaustão no legislativo, principalmente no Senado, a classe dominante se conchava e se compõe com a mídia desde tempos imemoriais. Basta pensar na revolta da vacina, que foi insuflada por
alguns jornais com as mentiras mais deslavadas sobre as intenções do governo com a vacinação obrigatória. Nós temos esse problema ocorrendo na história do Brasil desde sempre, mas as pessoas não sabem, as pessoas assistem a qualquer comentarista da grande mídia ou leem certas revistas que de jornalismo passam longe e acreditam piamente no que está escrito ou no que é dito, sem se dar ao trabalho de desconfiar da existência de uma agenda política por parte dos meios jornalísticos. Não se dão ao trabalho de pensar como as concessões na mídia são obtidas. Não se dão ao trabalho de questionar se o que está sendo divulgado é verdade e tomam boatos por fatos. Acreditam sempre no pior dos seus inimigos políticos sem se dar ao trabalho de uma análise adequada. E bastaria conhecer o suficiente de história do Brasil para realizar uma análise pelo menos um pouco mais madura e não tão infantil do espectro político. O que nós vimos nessa última eleição foi de envergonhar, mas não foi de envergonhar no sentido de dizer, nossa, o Brasil é horrível. O Brasil não é horrível, o Brasil é igual a todo o resto do planeta. Hoje nós temos corrupção desbragada e fora de controle na Itália, na Espanha, na França, no México, nos Estados Unidos, no Japão, na China, que são países tidos como severíssimos em relação à corrupção, e ainda assim a corrupção existe. Então, criar esse espectro de que o Brasil está à beira do Armagedon e pensar que os nossos políticos são os mais corruptos e que o Congresso não representa ninguém é uma tolice, porque o Congresso representa exatamente quem ele representa. Representa a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a elite, representa também aquela classe média ranheta que leva a avó no supermercado e no banco para pegar a fila presidencial porque se acha boa demais para ficar na fila com todo o resto de nós. Representa aquele pobre reacionário que sonha em ser rico para poder pisar nos outros e se sentir melhor. Representa o que nós somos. Representa um país diverso e um país que não escapa da sina de ser humano, como todo o resto do planeta. Então, desautorizar o processo eleitoral e dizer que ele não significa nada é uma infantilidade. Dizer que X ou Y candidato foi votado errado. O que é votar errado? Votar errado é votar naquele candidato que eu não votaria. É necessário dar um pouco de crédito à população. Muitos candidatos estão lá exatamente porque representam as pessoas que os votaram. Muitos candidatos estão lá porque as pessoas estão fazendo declarações políticas. Podem não ser as declarações que você faria ou que eu faria, mas elas não são erradas. Algumas são inapropriadas, porque votar em um candidato que se coloca publicamente contra a própria democracia é dar um tiro no pé. Mas quem vota em um candidato que é antidemocrata, certamente são pessoas que também não gostam da democracia. E hoje cabe a nós defender a democracia republicana, porque é o que nos separa da barbárie, e tanto da barbárie de extrema direita quanto da barbárie de extrema esquerda. Nós não estamos nos transformando em Cuba, nem na Venezuela. Bolivarismo, como muita gente hoje usa como um palavrão, um xingamento, não existe. Simón Bolívar foi um dos libertadores da América Latina, e chamá-lo de comunista ou de socialista é uma besteira, porque esses conceitos nem existiam propriamente para consumo geral quando Simón Bolívar estava aqui empunhando sua espada contra a Espanha.
Simão Bolívar era monarquista e nem sequer era propriamente um defensor do povo. Ele era um defensor da liberdade e da unidade latino-americana conforme entendida nos termos do século XIX. Então dizer que o Brasil está virando bolivariano, que aliás é uma palavra ridícula, que nem existe como conceito, é uma tolice. Talvez vocês devam dizer que vocês têm medo que o Brasil se torne chavista, mas o Brasil está muito longe de ser chavista, porque a nossa Constituição é totalmente diferente. E antes que algum mentecapto chame a nossa Constituição de Frankenstein, eu diria para olhar com muito cuidado, porque vocês que consideram a Constituição dos Estados Unidos essa maravilha toda, a Constituição dos Estados Unidos tem centenas de anos e está totalmente defasada. Isso faz com que a sociedade norte-americana se perca num mar de jurisprudência maluca que torna o judiciário extremamente injusto, que manda inocentes para a prisão e que faz que quando você tenha que alugar um imóvel, seu contrato tenha que ter centenas de páginas para prever todos e cada um dos casos fortuitos, porque não existe lei que regule isso, porque a Constituição deles é omissa em relação à modernidade. Então, antes de criticar a nossa Constituição, vamos olhar um pouco e olhar para o mundo sem esse olhar colonizado e vira-lata que a mídia vende. Vamos olhar com inteligência e vamos olhar para o Brasil como um espelho de nós mesmos. E se não gostamos do que vemos, vamos começar a mudar. Vamos começar a mudar as nossas corrupções do dia a dia. Porque o seu voto vale você. Pela primeira vez, depois de muito tempo e muita luta, nós temos um voto que é universal de fato, que é um voto republicano. E se você acha que isso não vale nada, então para que a democracia? Esse foi o novo formato do Cantinho. Eu aceito suas sugestões e críticas. Estou aberta ao diálogo e se vocês tiverem opiniões contrárias, elas serão respeitadas. Mas este é um formato novo. Então, quando vocês forem comentar lá na página no Facebook ou no meu blog, vamos tentar estabelecer um diálogo civilizado. Vamos tentar superar essa barbaridade em que se transformaram as redes sociais e vamos argumentar de maneira mais educada e civilizada, porque a política implica em educação. Quando o seu candidato aperta a mão do oponente, ele não está se vendendo, ele não está se rebaixando, ele está sendo político, ele está sendo educado e civilizado. Então, eu espero o mesmo tratamento de vocês. Até a próxima.